Fala, senhores. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal. E hoje, dando continuidade à nossa sequência de vídeos a respeito da teoria do crime, daremos início ao último elemento do crime, ou seja, a culpabilidade, senhores. Lembrando que eu já tratei com vocês aqui a respeito do fato típico, da antijuridicidade e, por fim, encerraremos a nossa teoria com a culpabilidade, senhores. Muito importante que, se você não assistiu aos vídeos anteriores ao qual eu me referi agora, você retorne e assista para compreender, se situar onde estamos e, assim, dar continuidade às nossas aulas. Certo, pessoal? Então, vamos lá, sem mais delongas, para a aula de hoje. Senhores, como dito a vocês, a teoria tripartida do direito, ela subdivide o crime em três elementos. Quais são eles, senhores? Fato típico, ilícito e culpável. Culpável. Certo, senhores? Então, para que haja um crime, esse fato deve ser típico, ou seja, ele deve estar tipificado como um crime. Lembrando que, dentro do fato típico, nós temos quatro elementos: a conduta, o nexo causal, o resultado e a tipicidade. O fato também, pessoal, ele precisa ser ilícito, ou seja, a conduta do agente, a conduta de quem pratica aqui esse fato típico deve ir em desencontro com o ordenamento jurídico, certo? E, por fim, falaremos hoje a respeito do quesito ser culpável, senhores. O fato típico e ilícito não deve ser apenas isso para que seja considerado um crime. Ele deve ser, além disso, culpável, senhores. E notem que, quando eu falo aqui sobre a culpabilidade, ela nada mais é que a reprovabilidade da conduta, senhores, pela nossa sociedade. Então, a culpabilidade, ela está relacionada ao juízo de reprovação que cai sobre o autor que pratica um fato típico e ilícito. Vamos lá para a luz então, pessoal? Deixa eu apagar aqui esse breve resumo do que nós já vimos anteriormente. Então, senhores, eu disse a vocês que a culpabilidade, ela é a reprovabilidade da conduta. Reprovabilidade, professor, por parte de quem? Da sociedade, senhores. Da sociedade. E eu também disse a vocês que a culpabilidade está relacionada ao juízo de reprovação que recai sobre o autor que pratica aquele fato típico e ilícito. Então, ela também é o juízo de reprovação que recai sobre a conduta do agente. Estamos de acordo, senhores? Que a culpabilidade está relacionada à reprovabilidade da conduta
E o juízo de reprovação que recai sobre essa conduta do agente, lembrando que aqui a conduta ela é um fato típico ilícito. Certo, senhores? Então vocês conseguem perceber que aqui, diferentemente da ilicitude, da antijuridicidade e do fato típico, cujo o juízo de reprovação está relacionado ao fato, à conduta, na culpabilidade, a reprovabilidade ou o juízo de reprovação, ele está diretamente relacionado à conduta do agente. Percebam? Diferentemente da ilicitude, da antijuridicidade, né, e do fato típico que recai sobre o fato, a culpabilidade ela vai recair sobre o agente. Certo? Então, podemos dizer que o fato ele será típico, ele será ilícito, mas o agente será culpável. Percebam, senhores, que há aqui essa diferença? Ou seja, o fato ele será típico e ilícito, mas o agente será culpável. Então, o agente será culpável. O agente será culpável. Então, senhores, alguns doutrinadores trazem para a gente que o fundamento, ou seja, a culpabilidade, ela está fundamentada, ela está diretamente relacionada com o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, senhores. O agente, ele tem a faculdade, ele tem o direito de agir conforme preconiza o nosso ordenamento jurídico. Porém, ele decide, por sua vontade própria, ir em desencontro ao nosso ordenamento jurídico, senhores. Por isso que o fundamento da culpabilidade estaria relacionado ao livre-arbítrio. Justamente por isso, mediante ali uma coação irresistível, o agente perderia, assim, o livre-arbítrio. Ou seja, ele não agiria por vontade própria. Ele agiria por necessidade de agir. Certo, senhores? Por isso, a doutrina acredita que, nesse caso, não há que se falar em culpabilidade. E eu já disse a vocês que, não se falando em culpabilidade ou antijuridicidade ou fato típico, não há que se falar em crime. Porque o crime precisa ser típico, fato típico. Ele também precisa ser ilícito, conter antijuridicidade. Não pode ter nenhuma das causas excludentes de ilicitude, a qual eu já disse a vocês aqui, trouxe até o mnemônico do Bruce Lee, com 3 S no final. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. E o crime, senhores, ele também precisa ser culpável. Deve existir a culpabilidade. E, no caso de uma coação moral irresistível, o autor, no momento da sua conduta, ele perde, assim, o seu livre-arbítrio. Vamos colocar aqui para vocês. Então, o fundamento é o livre-arbítrio. O fundamento é o livre-arbítrio. Certo, senhores? Aqui, quando nós falamos em culpabilidade, dentro do ordenamento, existem 3 teorias que regem a
culpabilidade. Vamos fazer uma... Meu, que merda, hein? Vamos consertar isso aqui, que o senso de direção foi horrível. Vamos separar aqui a lousa. E eu disse a vocês que existem 3 teorias principais que versam a respeito da culpabilidade. Então, vamos lá para as teorias. Senhores, a primeira teoria é chamada de teoria psicológica, ou também conhecida como teoria psicológica pura, e ela está diretamente relacionada à teoria causal clássica. Para quem não se recorda do que se trata a teoria causal clássica, no nosso primeiro vídeo, quando eu trouxe a vocês a teoria do crime, e eu tratei da teoria causal, da teoria finalista, eu trouxe a vocês o significado da teoria, bem como o que ela nos diz. Então, como já dito no começo do vídeo, volta aí alguns vídeos e procura lá o conceito de teoria causal clássica. Eu também deixarei aqui um flashcard com o vídeo único e exclusivo a respeito da teoria causal clássica. Então, senhores, eu disse a vocês que a primeira teoria da qual nós vamos tratar é a teoria psicológica. Psicológica. Deixa eu consertar esse P aqui. Teoria psicológica. Certo? E aí você vai me perguntar, professor, do que se trata a teoria psicológica ou também teoria psicológica pura, como você já nos disse aqui? Senhores, basicamente, em resumo, os adeptos da teoria psicológica pura dizem que a culpabilidade ela não possui qualquer outro elemento que não seja o dolo ou a culpa. Ou seja, senhores, a culpabilidade seria, ou melhor dizendo, ela teria estritamente um caráter subjetivo que liga o agente ao fato. Percebam, senhores, que por influência da teoria causal clássica, na teoria da psicológica pura, o dolo e a culpa seriam estudados na culpabilidade ao invés do fato típico. Então, nós temos aqui, como elementos da culpabilidade, fatores psicológicos. Quais são eles? O dolo e a culpa. Então, dentro dessa teoria, nós teríamos o dolo e a culpa. E mais nenhum elemento. Percebam, senhores? Então aqui eu teria só o dolo e a culpa, que são elementos psicológicos. Elementos psicológicos, senhores. Daí o nome, teoria psicológica pura. Segunda teoria, senhores. Teoria psicológico normativa. Psicológico normativa. Professor, vamos lá.
raciocínio lógico aqui. O senhor disse para mim que na teoria psicológica pura existem elementos puramente psicológicos. O nome da segunda teoria é psicológico normativo. Então, aqui eu teria, além dos elementos psicológicos, a presença de elementos normativos? Parabéns, pequeno gafanhoto. Parabéns. Acertou em cheio. Como o próprio nome já diz, senhores. A teoria psicológica normativa, que sofre influência da teoria neocausal clássica, traz para a gente que na culpabilidade, além dos elementos psicológicos, que eu disse a vocês que é o dolo e a culpa, eu teria elementos normativos. Ou seja, eu deixo de ter aqui, perdão, eu deixo de estudar aqui apenas o dolo e a culpa e passo a estudar os elementos normativos que também compõem a culpabilidade. Então, essa teoria ela traz novos elementos à culpabilidade. Quais são esses elementos, senhores? Imputabilidade e exigibilidade de conduta diversa. Imputabilidade e exigibilidade de conduta diversa. Só isso, professor? São só esses elementos? Não, seu cavalo. Eu disse a vocês que nós temos aqui também os elementos psicológicos. O dolo e a culpa. A saga do canetão, hein? O dolo e a culpa. Certo, senhores? Então, vamos dar uma ênfase aqui. A teoria psicológica normativa e traz novos elementos à culpabilidade. Elementos esses, senhores, normativos. Elementos normativos. Caramba, professor, seu canetão ficou mágico do nada. Não, eu só troquei e peguei outro aqui na gaveta. Vamos consertar aqui então. Dolo mais culpa. E esses elementos são o que, senhores? Elementos psicológicos. Elementos psicológicos. Senhores, por se tratarem de teorias que tratam da culpabilidade, ou seja, do dolo e da culpa na culpabilidade, e sabendo vocês que eu já disse que a teoria finalista, a qual é adepta à nossa doutrina, e traz o dolo e a culpa na conduta, elemento do fato típico. Por esse motivo, essas duas teorias não são aceitas no nosso ordenamento jurídico.
A teoria aceita no nosso ordenamento jurídico é a que nós trataremos agora, que é a teoria normativa pura. Mais uma vez, senhores, vamos lá. Professor, Tico e Teco, o senhor me disse que a teoria é psicológica porque possui elementos psicológicos. Que a teoria é psicológico-normativa porque ela traz elementos psicológicos e elementos normativos. E o senhor acabou de me dizer que a terceira teoria é chamada... Caramba, peguei o errado? Como assim? De normativa pura. Então, eu já sei que nessa teoria haverá apenas elementos normativos? É isso, professor? Parabéns, pequeno gafanhoto. Você é demais. Você é demais, carinha. Terceira teoria e teoria adepta ao nosso ordenamento jurídico, senhores. Teoria normativa pura. Na teoria normativa pura, o dolo e a culpa são estudados no fato típico. São estudados na conduta. Trazendo conosco, então, aqui, na culpabilidade, apenas elementos normativos: imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e, como acréscimo, essa teoria traz para a gente ou melhor dizendo, a potencial consciência da ilicitude. Então aqui eu tenho imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa. Só isso, professor? Não. E potencial consciência da ilicitude. Senhores, ambos os canetões estão uma merda. 2, que não serve para nada. Espero que dê para compreender aqui. Então, voltando, eu disse a vocês que na teoria normativa pura, dolo e culpa serão estudados na conduta, no fato típico, tendo então a culpabilidade somente elementos normativos: imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. Perfeito, senhores. Como já disse a vocês, teoria normativa pura é aquela que é adepta, é adotada pelo nosso ordenamento jurídico. Senhores, por se tratar de uma teoria muito extensa, muito longa, com diversos detalhes, nos próximos vídeos nós falaremos elemento por elemento da teoria normativa pura: imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. Também trarei a vocês que existem duas correntes que versam a respeito da teoria normativa pura, senhores, que é a teoria normativa pura extremada e a teoria normativa pura
limitada, senhores. Ambos tratam aí das discriminantes putativas. Professor, você falou em árabe. Discriminante putativa. Que raio de palavra é essa? O que é isso? Me ajuda. Calma, calma. Senhores, discriminante putativa. Ela está relacionada à conduta do agente, onde ela é praticada, ou seja, onde a conduta ela é realizada pelo agente por erro. E esse erro está relacionado ao quê? Ao entendimento do autor de que a ação é legítima. Ou seja, senhores, aqui o autor do fato típico e ilícito, ele age por erro, por acreditar que aquela conduta dele é legítima. E aí, eu também trarei aos senhores que quando nós falamos em discriminantes putativas, nós temos duas: erro de tipo e erro de proibição. Certo, senhores? Erro de proibição. O agente age por acreditar que aquela ação é legítima. Ele age não sabendo que aquela ação dele é proibida, mas por acreditar que ela é legítima. Erro de proibição. Erro de proibição esse que é tratado na teoria normativa extremada como única hipótese discriminante putativa. E já adiantando aos senhores, por esse motivo, ela não é aceita no nosso ordenamento jurídico, por acreditar que todas as discriminantes putativas estão relacionadas ao erro de proibição, quando nós sabemos que, além do erro de proibição, nós temos também o erro de tipo. Erro de tipo, senhores, é quando o agente ele age acreditando que haveria uma situação, mas essa situação não existe. Vamos dar um breve exemplo aí. Da pessoa que, acreditando que será assaltada ali, acreditando que será roubada, vê ali o agente levando a mão na cintura, desfere um disparo de arma de fogo, vindo ali o agente a óbito, e depois o autor acaba percebendo que o que ele ia tirar da cintura era um celular. Então nós temos aqui caracterizado o erro de tipo aí permissivo. Senhores, papo para uma outra aula, uma teoria bem longa, bem extensa. Então eu trarei para vocês aqui teoria normativa pura, extremada, limitada, imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude, encerrando assim nossa série de vídeos a respeito da teoria do crime. Senhores, o vídeo, a aula que eu tinha que trazer para vocês hoje era essa. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, @professor.brenofontes. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Nós temos vídeos semanais aqui, pelo menos 3 vezes por semana. Eu trago vídeos aqui totalmente gratuito e de qualidade a vocês. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. E até a próxima aula. Abraço.